Eu sempre faço assim quando eu vou decupar um produto. Primeiro eu lanço, João, um olhar meu, com todas as ferramentas que a gente vem acumulando aí nesses mais de 30 anos agora, né? E aí depois eu vou para a crítica especializada. Então eu comparei a minha decupagem com duas análises. Uma da New Yorker, do nosso Richard Brody, que eu super aconselho, se alguém... Você segue ele, esse The Front Row é muito atuante, é o blog dele, que ele permanentemente escreve sobre as temporadas de filmes e séries. Então é uma ótima dica, ele é um colaborador da New Yorker já há muitos anos, e eu fiquei perplexo como a análise dele batia com a decupagem que eu trouxe para vocês hoje aqui. E o cerne para ele do diferencial do Parasita está no Grand Guignol. O Grand Guignol é um movimento iniciado na França 2 anos depois da criação do cinematógrafo. O cinematógrafo é de 1895, o Grand Guignol de 1897. Guignol é um boneco grande aqui. É como se fosse um Zé Pereira nosso, só que ele é um Zé Pereira do terror. E a partir do Grand Guignol, a gente criou todos estes subgêneros, onde o mais importante de todos eles é o trash. Então, assim, a gente não teria tido Dario d'Argento, a gente não teria tido todo o cinema gore, né, que significa coagulação em inglês, que é esse cinema para onde o Tarantino migrou, se não fosse o Grand Guignol. Porque a grande vantagem de você trabalhar com o Grand Guignol é porque o Grand Guignol trabalha com gargalhadas e lágrimas. Ele é terrível e, ao mesmo tempo, ele é engraçado. E é desse meio tom que saiu o tom do Parasita. Ele é tragicamente engraçado e a análise completa do Brody, que está disponível na internet para vocês darem uma lida, valoriza o aspecto do Grand Guignol como sendo o gênero que consolidou o tônus do filme. Porque aí eu faria uma pergunta para vocês. O que há de novo numa família de classe média baixa ou perto da linha da miséria em tentar subir de uma forma espúria dentro de uma visão golpista? Nem nada de novo sob o sol, mas o tônus do Grand Guignol transformou esse plot já totalmente desgastado num produto superior. Aí vem um aspecto que eu quero dividir com vocês, que o Brody fala, e eu concordo plenamente, foi aí que eu me identifiquei, é um filme totalmente conservador do ponto de vista narrativo. Ele trabalha com todos os elementos da narrativa clássica que a gente conhece, e volto a dizer, o diferencial foi ter embalado o arquiplot num contexto que o Grand Guignol faz o produto saltar na sua maneira de abordar um tema já tão desgastado como o conflito de classe. E eu diria que a motivação do plot é a ocupação da casa. A evolução do segundo ato cria uma estratégia em que cada um dos membros da família penetra no segundo ato dentro da casa para eles tomarem a casa. Qual é o midpoint dessa história? Quando eles acham que eles se apossaram da casa. A gente cronometrou. O filme tem 2h08 e 1h02 ela toca o interfone. E aí, daqui para frente, a gente prepara o terceiro ato. Gore, sanguinolento e tragicamente engraçado, com todo o contexto daquele homem fantasma que vive naquele porão. E uma coisa que eu gostaria muito de ter tempo para a gente decupar é que ele resolve o filme com 2 cenários. E é isso que é o mais caro para a indústria. Ele conseguiu fazer caber a história toda em 2 arenas apenas, o apartamento subsolo e a casa dos parques. Ele resolveu o filme. Isso é o que é mais desejado pela indústria. E aí, uma pergunta confirmando o que a gente discute aqui já há tantos anos é: alguém nesse falso multiplot, que seria uma outra discussão para a gente travar, porque ele não é um multiplot, ele é um arquiplot replicado, para a gente ver a diferença entre uma coisa e outra, a diferença de um arquiplot replicado para um multiplot que o nosso maravilhoso David Bordel chama de vários graus de diferença de separação entre uma trama e outra.
E eu não vou entrar nisso agora, senão a gente vai sair daqui às 4 da manhã, mas, por enquanto, não é um multiplot, é um protagonismo replicado. E aí, a primeira coisa para a gente pensar, olha que engraçado, há uma paridade. São 2 filhos, um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, igual do outro lado. É essa antítese social, é esse espelhamento antitético que você extrai uma combinação narrativa, e a pergunta que eu vou fazer é, alguém aqui dentro desses 8 personagens tem alguma outra meta se não brigar por aquela casa? Tem alguma cena dentro do filme que saia desse espectro da meta de você querer tomar a casa e os parques estarem ali para atrapalharem essa meta? Não tem nenhuma cena fora dessa meta. O que a gente pode voltar a chamar de unidade de ação. E sabe qual é o momento mais bonito para mim dessa história? É quando ele escolhe a pedra como elemento diegético ulterior que atravessa o filme. Nós fizemos uma decupagem, Bi e eu, preparada para hoje às 4 da manhã, e aí você consegue narrar o filme todo pela pedra. A pedra pontua a evolução do arquiplot até o epílogo. E, para quem está comigo há mais tempo, vai lembrar que epílogo em grego é um comentário sobre o que você viu. Epi em grego é um prefixo que quer dizer sobre tudo que foi narrado. E o comentário é, no final, a casa é tomada simbolicamente quando o filho e o pai se abraçam. E aí 2 conceitos burgueses muito importantes para a gente pensar no filme. A base da estrutura de poder da vida burguesa está tanto na família como na propriedade. Então, família e casa. E aqui ele comenta a estrutura da vida burguesa numa luta de classe que teve uma embalagem do Grand Guignol para criar uma distinção num plot já tão desgastado. Então, quer dizer, é uma questão de tônus. Se a gente contar a mesma história com uma outra embalagem, provoca um encantamento. Agora, como ele tem muita unidade na maneira de narrar isso, ele consegue manter o tônus de uma forma muito eficiente, aí a gente acha que está vendo alguma coisa nova, quando eu concordo com o Brody que é a estrutura arcaica. Por fim, o aspecto teleológico começa num plano da casa, do subsolo, e acaba no mesmo plano da casa do subsolo. Completa um ciclo total à maneira do arquiplot, como a gente já viu infinitas vezes. E, para a gente perder a inocência, não é só uma questão de meritocracia, é uma questão de mercado, porque a grande disputa agora é a corrida pelo mercado asiático, com a explosão indiana, que já vem de alguns anos, e a promessa da explosão chinesa. Então, se eu agora começo a migrar, primeira vez na história do prêmio, que vem desde os anos 10, criado pelo Douglas Fairbanks, né, que era diretor, ator e produtor. Ele cria o Oscar nos anos 10, tem uma pequena interrupção, volta nos anos 20, para eles se premiarem só as majors. Por que agora eu estou abrindo uma concessão? É a mesma coisa de nós 5 aqui criarmos um prêmio para que só as nossas produtoras sejam premiadas em um século. De repente eu abri para um oriental por uma questão meramente mercadológica, porque agora o conteúdo não está mais restrito a uma distribuição que sai de Hollywood para o resto do mundo. A distribuição agora é planetária, simultânea, eu tenho que mudar o código e acolher outras culturas para dentro da festa. E aí, o nosso amigo aqui, o Bong Joon-ho, né? Ele estava lá, na hora certa, no lugar certo, com um tamanho de filme que Hollywood adora. 2 arenas principais, 8 personagens movidos pela mesma unidade de ação e a originalidade da embalagem do Grand Guignol. Isso é o Grand Guignol, tá vendo? É o começo da narrativa trash, e é engraçado que se conta no período, aconteceu ali na região de Pigalle, ali na rua Chaptal, era totalmente um bafão do teatro, e o teste para o ator fazer o papel é se ele gritava bem. Porque era grito e visual, quase não tinha diálogo.
Então, o primeiro ato era um espetáculo engraçado, gargalhada, e o segundo, um terror que levava lágrima. Então, tem um diálogo também com o melodrama aí, e claro que o nosso Parasita também passa pelo melodrama, obviamente, porque ele é uma ascensão, uma tentativa de uma ascensão dentro da pirâmide social. Agora, é esse o estilo, estão vendo? Que influenciou o século XX todo para o tipo de cinema gore que o nosso Tarantino faz hoje e que virou uma tendência. Vocês lembram de Alex de las Iglesias também? Que trafega muito bem aí nesse lugar, que é um espanhol que trabalha muito bem nessa chave aí. Na verdade, toda a história da dramaturgia, do que a gente estuda aí, né, depois de tantos anos, não existe nenhuma vida inteligente no mundo da dramaturgia fora da combinação plot e caráter. Se você quer entrar nesse mundo, você sabe que os dois instrumentos principais para você tocar a sua música narrativa é a relação que você vai estabelecer entre o plot e o caráter. Como um preâmbulo para a gente entrar na discussão do Parasita, eu vou fazer só um parêntese breve, que a história da dramaturgia, ela se dá, para a maioria dos teóricos, em 3 momentos cruciais. Quando Aristóteles organiza a poética normativa dele no século IV a.C., depois, no final do século XVIII, quando um grupo de intelectuais alemães, do qual Hegel faz parte, Goethe faz parte, organiza a chamada poética filosófica, e agora, no final do século XX, criou-se a poética pós-dramática, com vários elementos do pós-estruturalismo, ajudando a gente a entender um novo momento, um momento contemporâneo de tratar a dramaturgia. Por que eu estou começando por aqui? Porque na relação plot-caráter, você começa dizendo que o plot é mais importante do que o caráter na narrativa tradicional, na narrativa clássica, quando você chega no final do século XVIII, 22 séculos após, olha só a eficiência do que o estagirita Aristóteles criou. 22 séculos depois, a gente consegue fazer uma crítica por dentro à poética normativa e inverter, dizer que o caráter é mais importante do que o plot. Então, começa com aquilo que Freud chamou de master plot. Olha como Freud ajuda a gente a entender esse mundo, é impressionante. Porque ele só entendeu o imaginário do Ocidente quando ele entendeu o efeito que a narrativa fazia no imaginário do Ocidente. Agora eu tenho como entrar, ele diz, o que é o master plot? É uma estrutura em 3 atos, e por que master? Porque lembra a condição humana. Você nasce, vive e morre. E quando você dá esse ciclo completo, você está conversando com um aspecto ontológico da condição humana. Ou seja, estamos todos inseridos para ele dentro do master plot. Então ele diz, toda vez que você dá os 3 atos, de alguma maneira a condição humana responde a essa ideia do master plot e se convencionou, desde a época da cultura oral, que se você contar com começo, meio e fim, você consegue prender a audiência. E aí, surpreendentemente, mesmo com todas as inovações que o nosso Bong Joon-ho, aprendi a falar o nome dele, né? Bong Joon-ho trouxe para a gente, ele continua trabalhando em 3 atos. Primeiro ponto de observação, para a gente ver que mesmo um projeto hipervencedor recente não fugiu à evolução dos 3 atos ao master plot caracterizado dessa forma por Freud. Então, e outro aspecto conservador, com quem eu compartilho a opinião do nosso Richard Brode, fala, mesmo com toda a inovação estilística, ele continua contando a história dele. Mas aí é que está, nessa antiga, há um hibridismo que é o propósito deste encontro, desta aula de hoje aqui. Ele vai, de alguma maneira, comentar essa narrativa clássica, borrando alguns elementos da narrativa clássica, para, de alguma maneira, trazer algum nível de inovação para aquilo que a gente já conhece. Mas ainda no aspecto conservador, para a gente disparar a análise, nessa história dele, o plot é mais importante do que o personagem.
Porque o plot é a ocupação da casa. O objetivo é você organizar 3 atos em que você monta uma estratégia para penetrar na casa, tem a maneira de um bom midpoint, a ideia de que você já conquistou aquilo que você queria, que alguns autores muito inteligentes chamam o midpoint do primeiro final. Não é brilhante? Que é quando você acha que você já conseguiu, mas ainda tem um terceiro ato para provar que você está errado. Que você ainda não viveu tudo daquela experiência. Então, qual é o terceiro movimento? Tomar a casa. Me lembrou, inclusive, não sei se alguém conhece aqui, naquele bestiário do Júlio Cortázar, tem um conto chamado A Casa Tomada, não é? Que é a casa que toma as pessoas, né? Então, seria uma metáfora interessante. Então, como é que a gente estruturou esse estresse? Como é que a gente identifica essa estruturação? Eu apresento, na verdade, um plot mais do que desgastado de 2 séculos para cá, que é a luta de classe, do ponto de vista de Trotsky, Trotsky cunhou esse termo aqui, que ele diz, toda vez que o pobre se organiza para tomar a propriedade burguesa, você criou um cross-class element, que é o quê? Eu, na verdade, estou criando um mutirão da pobreza para invadir a propriedade burguesa. Então, mais um aspecto desgastado, porque de 2 séculos para cá, essa foi uma das temáticas mais moventes da narrativa dita moderna. E moderna, vocês estão lembrados, que é uma palavra que vem do latim, quer dizer o modo de agora. Então, o modo de agora, que tem 2 séculos, traz sempre como temática preferencial o culture clash, o embate entre ricos e pobres, e ele não fugiu dessa regra. Então, primeiro ponto de observação, o plot é mais importante do que o caráter. Você fala assim, são 4 protagonistas num modelo que a gente chama aqui de protagonismo replicado. Eu já vou explicar, para quem não conhece, qual é a diferença entre um protagonismo simples, que o nosso David Bordel chama de lone protagonist film, que é quando você tem um protagonista só. Eu, todo ano, faço uma decupagem de todos os filmes do Oscar. Sento em casa e vou decupando um a um. Já decupei 2. Judy e Jojo Rabbit. A gente não comentou ainda. E os 2 são lone protagonist film. Jojo Rabbit está em todas as cenas, Judy está em todas as cenas. Então, isto posto, vamos olhar para esse desenho que ele tem aqui, de como esses 4 protagonistas, volto a dizer, dentro de um modelo de um protagonismo replicado, esses 4 essa estrutura vai tomar a casa. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente vai para esse modelo, é que mesmo não sendo ainda um multiplot, e eu vou explicar já qual é a diferença, eu tenho que criar uma hierarquia. Qual é a diferença entre um arquiplot replicado, agora sim, e um multiplot puro? No multiplot puro, as pessoas têm objetivos diferentes. A que é uma coisa, B que é outra, C que é outra, D que é outra, e assim sucessivamente. No protagonismo replicado, os 4 querem a mesma coisa e você dá versões diferentes dentro da mesma coisa. A primeira pergunta pertinente seria assim, qual é a vantagem de eu trocar A diferente de B, diferente de C, por A linha, A2', porque filho, filha, pai e mãe precisam entrar na casa, porque esse é o seu master plot. E aí, enquanto vocês pensam, eu dou mais uma informação. Quando você lida com a ideia de um protagonismo contínuo, você cria uma cadeia inquebrantável de acontecimentos. Traduzido quer dizer o quê? Ninguém aqui destes 4 tem vida própria. Dito de outra maneira, os 4 são, pela narrativa, obrigados a conquistarem a casa. Me dê uma cena num filme que tem mais de 2 horas, um filme longo, geralmente a medida do filme comercial é 1h20,
1h30, para você limpar a sala e vender a pipoca, que é onde está o lucro hoje, literalmente. Ele fez um filme de 2h08, né, por ali, e eu tenho essa estrutura aqui para contar essa história com esses 4 personagens com o mesmo objetivo. Nessas 2h08, não tem uma cena que não esteja relacionada ao objetivo de tomar a casa. Isso é que é o master plot. É você fazer a chamada para uma irradiação de um desejo e todas as cenas terem uma cadeia inquebrantável nessa direção. Coisa que a gente faz aqui pessimamente, na minha opinião, porque a gente desconfia que esse pouco não é o suficiente, onde esse pouco é o muito. Eu comentava ontem, na palestra final, que um filme de 2h08 tem 92% da sua narrativa em 2 cenários. Na casa do subsolo e na casa do Spark. O que significa que você conseguiu concentrar o master plot com um tipo de síntese que interessa muito à indústria. Você foi parcimonioso na maneira de gastar o que você vai narrar e com essa minimização da ação, você conseguiu dar mais densidade, porque os personagens estão dispersos, estão concentrados numa mesma arena, no mesmo lugar. Coisa que o nosso Aristóteles lá conceituou, mas só que o Ludovico Castelvato, lá no final da Idade Média, chamou de unidade de lugar. Então, o que é uma unidade de lugar? Você escolher aonde o seu conflito vai acontecer de forma determinante para aquilo que você vai narrar. A coisa mais comum, quando você está começando, é que você, ao invés de ir para dentro, você vai para fora. Você acha que quanto mais cenários você usar, mais criativa vai ficar a história. Quando a indústria e a narrativa clássica pedem que você trabalhe em força centrípeta. Você apresenta o cenário e repete, e repete. Geralmente, o dramaturgo inexperiente acha que essa repetição é uma fragilidade. E aí um recado geral, e o péssimo analista acha isso uma fraqueza, quando, na verdade, é onde está a virtude, dito por tantos outros, né, além de Aristóteles, que no momento em que você repete, a sensação do público é que você criou uma familiaridade maior com o mesmo espaço. Da terceira vez que você repete, é como se você já morasse ali. Na quarta vez, você é dono do espaço, e aí você cria essa transferência absoluta para poder fazer essa história progredir. Mas eu não esqueci a pergunta, era só para vocês pensarem, qual é a vantagem do protagonismo replicado versus um multiplot puro, em que eu tenho A com uma meta diferente da de B, com a diferença da de C e assim sucessivamente. Essa daqui eu consigo colorir melhor o plot, e nesta outra opção, o character driven, a motivação da personalidade é mais importante do que aquilo que o personagem vai fazer. Então, essa é a minha única dissidência mais forte com o Marquis, porque ele misturou os campos. Para a gente, isso é complexo. Não, claro, uma pessoa brilhante, um homem cultíssimo, né, que passou a vida também olhando para isso, mas ele misturou, ele criou uma promiscuidade, porque ele coloca o character-driven e o plot-driven como se fossem uma mesma operação. E para você entender o drama moderno, você é obrigado a passar por esta operação. Para entender a narrativa clássica, você coloca um protagonista absoluto e dá um master plot para ele. O que é que ele fez? Criou um falso multiplot, replicando o protagonismo. E aí qual é a vantagem? Dá a sensação de que eu tenho uma pluralidade. A maneira de lá, parece que eu vou verticalizar o caráter, mas esse é um ardio para eu fugir da verticalização e colocar o plot em alto relevo, em primeiro plano. A pergunta que eu faria para vocês é assim, são 4 personagens da família pobre, né? O pai, a mãe, o filho e a filha. Acaba a narrativa, você fala assim, eu fiquei muito impactado por aquela filha.
eu não consigo esquecer aquele pai. Não, é esse coletivo agindo em direção ao plot que é o que você retém no final. É a luta de classe, que aí é um outro recurso que ele usa da narrativa moderna. Tem uma coisa muito bacana que o nosso David Borden fala, que ele diz assim, você tem 3 maneiras de contar o drama moderno. Ou você concentra tudo no tema, ou você concentra tudo no objeto, ou você concentra tudo num lugar. Vou dar um exemplo só, para a gente não sair daqui com as mãos vazias. Você pega um projeto como Babel, e é a espingarda, o objeto da espingarda, que reúne aquelas 4 histórias. O mesmo Iarito com o Arriaga ainda, né, que não queria perder a viagem, em Amores Perros, une as 4 histórias através do cachorro. É um elemento aglutinador para pontos de vistas diferentes. O que é que ele fez aqui? Diferente. O que é que ele fez aqui? Ele deu um master plot, que é tomar a casa, e falseou o multiplot com a linha, a 2 linhas, a 3 linhas. Outra pergunta para a gente pensar em casa hoje, quando sair daqui e dormir às 4 horas da manhã, como invariavelmente acontece, porque a cabeça da gente não consegue apagar, né? Ontem às 3h30 da manhã eu estava com os meus cachorros, estou falando sério, ouvindo rádio, né, André? O fantasma do Itaim, né, conhecido já, né? E estou com um filho de 3 meses, eu voltava, aumentava, aquele momento. Mas muito bem, como é que eu crio essa hierarquia aqui agora? Por que o filho é A? Por que a filha é a linha? Por que o pai é a 2 linhas e a mãe é a 3 linhas? Qual é o meu critério? É quem vai empurrar o master plot. Quem entra primeiro em casa? O filho. Quem é que puxa o resto? O filho. Quem é que no final vai virar uma almofadinha burguês que vai comprar a casa? O filho. O resto, olha só o que acontece. Morre, mata, e se esconde, e mata. E a mãe é tão pouco importante nessa hierarquia, que você não acaba perguntando assim, e o que aconteceu com a mãe? Ela é uma personagem subsidiária dentro da estrutura do protagonismo replicado. Como ela é a menos importante, eu dou menos satisfação. E aí, olha como fica fácil. E tem uma coisa, aí eu vou voltar agora, eu acendi uma vela para Deus, agora eu vou acender para o diabo, porque eu sou baiano, não sou besta. Né? E aí, olha o lado bom do Maqui, lembrando para a gente, dando um puxão de orelha em casa, nos americanos, dizendo assim, quem anda fazendo o dever de casa para valer são os orientais. Os americanos estão achando que já chegaram lá, estão snobs, estão convencidos e não estão estudando. Aí o nosso colega aqui, que fez bem o dever de casa, não é isso? Criou essa hierarquia completamente acertada, em que trama A sofre uma mudança de personalidade, sim senhor, e é o primeiro a trazer o resto. E agora falando do dever de casa bem feito, olha como ficou fácil agora. Como é que eu construo esse segundo ato, que é o nó górdio da narrativa dramática? Todos aqui sabem que o segundo ato é onde a gente tem a maior exposição para o erro. E tem uma outra coisa também, que é uma bronca com muitos teóricos que não apontam isso, que essa é uma falácia dizer que você só sabe a história se você souber o final dela. O que geralmente determina o final da história é o gênero. Se eu estou num melodrama, e o melodrama é rags to riches, dos andrajos para a riqueza, o gênero já me diz como é que vai acabar. Eu era miserável e no final eu vou tomar a casa. Então, essa história é falaciosa, dizer que você tem que saber. O gênero vai trazer para você já o caminho. Você pode trair o final do gênero, mas você vai ser coerente com aquilo que o gênero narra dentro da sua perspectiva de conflito. Me fiz claro? Muito bem. Como é que eu faço esse segundo ato agora? Moleza. Vou até fazer uma comparação entre TV Series, se eu tivesse se o nosso, que vai virar, né, vocês estão acompanhando, HBO, os caras não perdem tempo, né? O cara ganhou a estatueta, já tinha um cara lá com um contrato, né? E aí ele vai ter agora o Parasita série.
Eu vou fazer hoje aqui, para aproveitar, para quem ainda não fez o curso de séries comigo, para fazer uma provocação, que é, como é que eu trataria isso dentro da perspectiva de um longa, né, de um feature length, e como é que eu trataria isso, esse segundo ato, dentro da perspectiva de uma série. Vamos para o filme primeiro, que o cara saiu daqui. Então, o primeiro ato apresenta o quê? A miséria. Por isso que a chave do melodrama está aqui conversando com a gente, né? E por que ele é um meta-melodrama? Meta em grego, além. Ele vai além do que o melodrama propõe. Porque ele tem muitos comentários sobre a luta de classe. Essa formulação trotskista de que um grupo de pobres proletariados e lumpenproletariados se organizam para tomarem a propriedade privada, está dentro dessa perspectiva do melodrama, mas ele vai além disso, né? E aí, o primeiro ato, então, apresenta a temática do filme. O filme tem um título conceitual, o título tem um título de drama moderno. Ele não indica exatamente, ele é uma metáfora sobre um comportamento. E do que eu andei lendo da crítica especializada, a gente tem dois vieses interessantes para pensar isso. Primeiro, é parasita porque não tem a inclusão digital. E aí eu tenho que vampirizar a inclusão digital que não me foi dada. E a burguesia parasita porque acha que chegar naquele lugar é chegar no lugar certo. E que está resolvido ali. Então, são dois pontos, um espelhamento antitético, de antítese, como eu falei aqui na segunda-feira, porque eu tenho a mesma paridade da família. A família tem filho, filha, pai e mãe pobres, e a outra tem filho, filha, pai e mãe ricos. E isso mais esquemático do que o melodrama, impossível. Então você vê que ele avança numa linha de vanguarda, hein, João? E daqui a pouco ele recua para o lugar onde, confortavelmente, a gente sabe que o público vai seguir, porque a gente sabe que o primeiro campo, que é a narrativa clássica, ela alfabetiza a gente no começo das letras, com narrativas que têm esta lógica. Quando você dá para o cara de volta, ele responde com algo que ele já conhece, né? Então, o Chapeuzinho Vermelho, o Agon é dela, o Arquiplot é dela, e a gente sabe que a gente vai seguir Chapeuzinho, Chapeuzinho, Chapeuzinho. Ele fez Chapeuzinho linha, Chapeuzinho 2 linhas, Chapeuzinho 3 linhas. Então, apresentei a miséria, apresentei essa não inclusão digital, esses parasitas ali chupando, né, do outro. E aí, como é que começa esse segundo ato? Quando ele recebe uma pedra. E essa pedra é o elemento diegético ulterior, que nome horrível, que vai atravessar toda a narrativa. Elemento diegético ulterior, nos diz Jacques Aumont. Elemento mesmo, objeto, diegético em grego, aquilo que nos guia e ulteriormente para uma consequência no futuro. Então, a pedra do presente é a pedra do futuro. A Bia fez aqui, como a maioria dos meus colaboradores, uma decupagem inteira que a gente nunca usa nada, não é? Mas ela está pronta. E hoje, com pouco tempo, o máximo que eu me atreveria a mostrar é que a progressão da pedra dentro do Arquiplot, que a gente fez com a minutagem, narra os momentos-chave da progressão do Arquiplot. Eu poderia contar a história. Se eu tivesse 5 minutos no pitch, eu contava a pedra. A pedra entra e evolui com o Arquiplot, e o mesmo menino trama A, claro, se ele é trama A, quem recebe a pedra é ele. E essa trama A, teleologicamente, não é? A palavra mais conhecida da roteiraria, né, que teléu em grego é completude, a lógica da completude, a pedra fecha. Ela abre e fecha. Mais narrativa clássica do que isso? Impossível. Agora, por que eles estão usando todas essas ferramentas com uma bossa, com uma maneira de envolver o tônus que leva essa cultura deles a ganhar prêmios, e a gente aqui está relutando nesse zigue-zagueamento maluco que a gente faz com a narrativa? Eu não sei porque a gente está perdendo tanto tempo, né? Mas, enfim, isso é para a gente pensar em casa. Aí, segundo ato, então, recebeu a pedra, que é o elemento diegético que vai atravessar toda a narrativa. Qual é o passo seguinte? Entrar em casa.
Então ele é o primeiro a entrar na casa dos Park. E agora ficou fácil de resolver o segundo ato. Como é que esse segundo ato vai evoluir? Puxa a filha, puxa o pai, puxa a mãe, já garanti até o midpoint. Então daqui até aqui a gente já tem. Resolvi da primeira fábula, do primeiro movimento da apresentação da pobreza, até o midpoint, minha festa está resolvida. Eu sou pobre, recebi um elemento diegético ulterior, que é uma pedra, que simboliza a minha mudança de vida, puxei a filha, puxei o pai, puxei a mãe, cheguei no midpoint da história. Didático assim, e eu e o Richard Brody, que eu ainda não conheço, desapontados os dois, não é? Todo mundo, você já viu fulano, parasita, eu botei até uma roupa diferente no dia que eu fui sozinho, me preparei para uma coisa, quando eu cheguei lá, eu falei, o arquiplot de novo replicado? Que canalha, não é? Me enganou, achei que era outra coisa, que eu ia ver um animal que eu não conhecia. Muito bem. Agora vamos fazer a paridade entre este movimento e o movimento da TV Series. Então, digamos que aqui fosse a primeira temporada em que você tem 12 movimentos, à maneira do arquiplot. Geralmente, os arcos têm 12 episódios. Episódio em grego, aquilo que acrescenta, não é? Então, por que 12? Qual é a resposta rápida? Vale ex-aluno e aluno. Porque são 12 meses. Porque é um ciclo completo, certo? São as 4 estações, por isso 12. Então, estou aqui no meio, estou aqui no 6. No episódio 6, se isso virar uma série de TV agora, que a gente começou a fazer a escaleta junto, eu apresentei a pobreza, primeiro ato, episódio 1, recebi a pedra, episódio 3, entrei na casa, episódio 2, entrei na casa, episódio 3, puxei o filho, a filha, episódio 4, puxei o pai, episódio 5, puxei a mãe, midpoint da primeira temporada. É a mesma lógica. Agora, o que estão fazendo por aí, eu não sei do que se trata a maioria. Estou falando sério. Porque é 1, menos 4, 18, momento 22, e eu não vejo essa progressão escorreita. Vou fazer uma ressalva para não ser injusto. Existe, como vocês bem sabem, por influência do drama moderno, uma outra maneira de você narrar uma série sem ser linear, obviamente. Mas, no mais das vezes, até séries de que a gente gosta muito, a gente volta para essa lógica para conseguir estruturar os episódios dentro da dinâmica do arquiplot. Então, qual seria o propósito? Serializado, voltando às séries, seria tomar a casa. Esse é o meu propósito serializado. Qual seria o procedural? A entrada de cada personagem me dá um procedural com começo, meio e fim, até eles se consolidarem dentro da casa. Tem mistério nisso? Nenhum. É trabalho lento, chato, e a gente fica ali virando a página. Dentro dessa evolução, não é? A gente tem um controle daquilo que lá atrás foi fomentado e que Hollywood, de maneira muito perspicaz, porque, veja, eu comentava aqui que, claro, a gente sabe que o cinema nasceu na França, né? Os franceses inventaram também o Grand Guignol. O Grand Guignol é de 1897, o cinema é de 1895. Todo o século XIX e XVIII, com contribuições luminares dos franceses, né? Então, eles começam dominando o cinema, junto com alemães, junto com russos. Quando chega nos anos 10, os americanos importam essa mão de obra intelectual e começam a dominar o mercado internacional. Eu tive a oportunidade de ir à Índia, quem está aqui comigo há mais tempo sabe, e eu fui estudar o fenômeno de Bollywood, e é só melodrama. Um atrás do outro. Inclusive, como são muitos, né? Cada horário é um produto diferente. Então, no mesmo dia, você oferece 6 produtos diferentes. É um mercado que produz mais de 1000 filmes por ano. É uma coisa avassaladora. E onde é que está a base narrativa? Está no melodrama. Porque eu sei que se eu der esse embate, esse cultural clash entre pobres e ricos, é
além de ser uma moeda universal, é uma temática mais fácil de você fruir. E ele não fugiu disso. Onde é que está o brilhantismo que a gente comentou na segunda-feira, dele embalar esse mundo dentro da vertente do Grand Guignol? Porque ele pegou isso que todos nós que somos da teoria do drama conhecemos, mas só que ele vestiu isso com o Grand Guignol e deu um tônus de sanguinolência e efeitismo, sobretudo para o terceiro ato. E aí, os outros subplots que saem do Grand Guignol, né, em francês, um boneco gigantesco, né, um boneco grande, estão presentes também. É engraçado, é uma dark comedy, sim senhor, porque tem uma hora que você fica asfixiado, não é isso? A presença do sangue é muito clara, e tem aqui um elemento do trash que eu queria comentar, com uma expressão que poucos conhecem aqui, eu usei muito pouco até hoje, que é esse teicoscópico. Toda vez que você colocar o cara atrás da porta, escutando o que está acontecendo, o que a novela faz, a exaustão, é um dispositivo teicoscópico, que é quando a informação direta vem de forma indireta e farsesca para você fazer a narrativa evoluir. E aí tem aquele momento que é o momento mais pobre da farsa, que ele engendra, mas ele engendra olhando de cima, ele é crítico aos elementos mais populares que ele está usando. Estão todos debaixo ali da mesa e da cadeira, e os donos da casa chegaram, um pouco feito Tom e Jerry, lembra? Que aí, né, ficava ali os dois ali, não é? E o sapato da dona da casa, totalmente farsesco, não é isso? E aí ele lança a mão desses elementos da farsa, mas como a embalagem tem algo maior, tem um escárnio junto, então ele faz uma sátira sardônica, ele faz uma sátira irônica, não é? Uma ácida, em cima de um tema mais do que batido, trotskista, que é esse embate entre as classes. Tudo de mais brilhante que eu acho que ele fez, cria uma espécie de tensão entre a lógica do multiplot e a lógica do arquiplot. A lógica do arquiplot, como todo mundo sabe, é fazer esse protagonista num sistema contínuo de acontecimentos todos com ele, né? Então eu tenho lá a Renée Zellweger, espetacular, vocês já viram isso, né? Ela encarnou mesmo, dizem que até no intervalo entre as cenas ela estava ali dentro, né? Foi uma coisa mediúnica, impressionante. Todas as cenas. 2 cenas em que ela não está. 2. Um telefonema do namorado para ver se consegue reativar a carreira dela nos Estados Unidos, porque ela está morando em Londres. Estou lembrado dessa fatia de vida bem pequena. Outro comentário, outra bronca para pensar em casa. Vou contar a vida de um personagem. Aí começa com ele nascendo, não é isso? Aqui. E aí, como é que você vai acreditar na vida do Mauro, se eu não vi ele nascer, se foi parto natural, se foi não sei o quê? Aí a gente pega uma fatia de vida pequena, que foi quando aquela mulher brilhante, enorme, não é isso? Que tinha uma representação gigante dentro daquela indústria, saiu dos Estados Unidos, foi morar em Londres e teve que deixar os filhos. Esse é o recorte pequenino da unidade de tempo que conta a história dela inteira. Acaba o filme e fala assim, eu acho que eu não acredito, porque eu não vi ela dar o primeiro beijo aos 14 anos. Isso não acontece. Mesmo os flashbacks que são evocados, são flashbacks bastante alegóricos, fazendo um comentário sobre o mundo ficcional que a conturbou emocionalmente. É o máximo que a gente tem, e são muito rápidos. O resto fatia de vida pequena, eu contei tudo. Bom, aí o nosso David Border, para a gente poder ir para casa de verdade agora, chama o multiplot de vários graus de separação. Já dá para pegar de cara o que isso significa? Vários graus de separação vou ter que narrar, isso é um multiplot para ele, tá? Vou ter que narrar 4 tramas, e cada vez que eu narro uma, eu estou distanciando um personagem do outro. Tem que contar a história de Mal, a história de Paulo, a história de Viviane. Quando eu vou para a história de Maurício, eu deixei a história de Paulo com vários graus de separação.
Por que isso é brilhante e por que isso tem que ser visto com cuidado? Porque na história da dramaturgia, quando você conta a história só de Maurício, a fidelidade é fácil. Quando você conta Maurício, Paulo e Viviane, quando você faz esse espraiamento do que você vai contar, gera dispersão e desinteresse. Então, o que ele fez? Para compensar essa escolha mais arriscada que o multiplot exige da gente, ele foi para o protagonismo replicado, dá uma sensação de multiplot, quando é o velho protagonismo solitário replicado em 4 vertentes diferentes. São 4 movimentos da mesma coisa. São 4 movimentos de coisas diferentes, com graus de separação entre aquilo que você está contando. Como isso é o mais sofisticado, que envolve mais teorias e tudo mais, eu precisaria de mais tempo para abrir isso. Mas para mostrar que, dentro dessa escolha, ele consegue contemplar a narrativa clássica e a narrativa moderna numa tacada só. Dá uma sensação de multiplot, mas ao mesmo tempo quem está ali embutido é um protagonismo solitário replicado. É a mesma coisa, agora vamos pegar o Jury. Jury, unidade de ação, Jury, não é isso? Jury, unidade de ação, só tem uma história, a de Jury. Quando você vai para o multiplot, é assim, Jury, Vincent Minelli, ex-marido, Liza Minnelli, não é isso? E o último marido. A, B, C, D. Jury ficou apagada no meio de um multiplot. O que é que a narrativa clássica fez se a gente mantiver um só? Se a história for só de Édipo, se a história for só de Prometeu, você segue com muito mais facilidade. Isso não é uma fórmula, isso é uma constatação que na época da cultura oral, para você prender a atenção da tribo, para você prender a atenção da criança, você tinha que contar uma história só. Se você contasse 4, 5, ela se dispersava. Tá claro isso aqui, né, gente? Aí, as outras nuances, de fato, a gente precisaria de mais tempo, não é isso? Vou só fazer 2 pontuações para a gente ir embora para casa. Penetrar na casa, ter a falsa impressão que a casa está tomada, tomar a casa, não é isso? Arquiplot 1, 2, 3, masterplot freudiano. Então, entrei na casa, puxei filha, puxei pai, puxei mãe. Já estou lá, o que vai acontecer? Os donos da casa saíram, tomei a casa, banquetei. Não é esse o momento? Como é que vai ser o midpoint dessa história? A governanta volta. Toca a campainha. 1h02, marcamos tu e eu. Para um filme de 2h08, cravado ali, no meio da história. No momento em que ela volta, ela lembra que ainda não está conquistada. E todos os percalços, reveses e adversidades que ela vai trazer, preparam o low point, a queda, que é quando... Olha só como ele é brilhante. Então, qual é o low point dessa história? Eles querem uma casa, né? Eles moram num subsolo, no meio subsolo, e querem a casa do rico. Então, é sobre propriedade, sobre o maior valor burguês que a gente discutiu aqui na segunda-feira. Família e propriedade. Não é? Esse é o comentário dele moderno, a versão dele para os fatos. Chega no low point, eles estão num abrigo, eles não têm casa nenhuma. A casa pobre foi inundada e eles foram expulsos pelas circunstâncias da casa. Aí, nessa hora, eu tirei o chapéu. Brilhante, genial, coerente, criativo. Você vê, são as mesmas ferramentas para todo mundo, mas se você sabe o que você está fazendo, você pode ter esse salto quântico em cima do uso que todo mundo faz. Aqui é de cair o queixo, porque é a cena mais cara, um filme de 11 milhões, certo? De dólares, não é isso? Com um faturamento agora de mais de 200 milhões. A conta está paga, aquele cara está rico, por isso que ele se embriagou a noite toda, não foi isso? Ele estava rindo, qualquer coisa que davam para ele, ele riu, porque ele já sabia que o negócio estava na conta. E está depositando. E aí, perda da casa, home. Tudo é sobre ocupar a casa e os 4 juntos homeless. Como é que eu subo para o terceiro ato?
telefonema de madame dizendo: venham para a festinha de aniversário, aonde o grande guignol vai comer solto no terceiro ato. Se ajoelhar, porque a pedra volta e dá na cabeça da trama A. A mesma pedra. O nosso mesmo brilhante Bordel, que é uma referência aqui dentro da escola, e no mundo da dramaturgia audiovisual, diz que os 3 plots mais caros da indústria são amor, morte e dinheiro. É sobre dinheiro, estão na miséria, precisam do emprego. Tem morte, as mancheias, como se dizia antigamente, né? Em grande quantidade. E onde é que está o amor? Trama A, com filha rica, melodrama, amor interclassista, o pobre é mais interessante do que os outros que ela conhece. Chega, não é? Chega, porque ele nos deu tudo de mão beijada. E esses livros todos dão também. Agora, se continuar com essa teimosia, aqui no Brasil é diferente, né? A gente está ficando para trás. Você viu que o fenômeno lá de Nollywood, na Nigéria, não é? Foi para o melodrama, se organizou de uma outra forma, foi para o primeiro campo, e estão fazendo também mais de 1000 filmes hoje por ano, atendendo a África inteira. Por que a gente não atende a América Latina inteira? Não é só a questão da língua, não. Porque as nossas novelas, que é um capítulo à parte, literalmente, com perdão do trocadilho, não é isso? Vendem bem na América Latina. Que é um código que eles conhecem. Se a gente der esse código... A Mulher Fantástica chileno está todo aqui dentro. Todo. Que foi o vencedor do ano passado. Eu faço todo ano. Sabe por quê? Porque você apresenta coisas antigas e o cara acha assim: isso aí já está superado. Ele nem começou a conhecer a base, ele está dizendo: isso aí é do livro de não sei o quê. E vem esses manuais vagabundos para cá e o cara não sabe que isso está fundamentado em conceitos muito bem estruturados. Parasita custou 11 milhões de dólares. Já faturou 256 milhões. Ganhou a Palma de Ouro e o Oscar. Comparando a indústria do Brasil com a da Coreia. O Brasil tem 209 milhões de habitantes, a Coreia tem 51 milhões de habitantes. O Brasil teve 185 milhões de admissões em cinema, isso em dados de 2017, 185 milhões de entradas, né, no cinema. A Coreia, com 1/4 da população, teve 217 milhões de admissões. O percentual de participação de filmes brasileiros no total da indústria é de 13%. Na Coreia é de 52%. 52% do mercado de cinema da Coreia é de filme coreano, de filme nacional. A Coreia produziu 269 filmes em 2015, o Brasil produziu 144 filmes em 2016. A Coreia, a indústria da Coreia, faturou 1,3 bilhão de dólares em 2016 também. No Brasil, o tamanho da indústria, num país 4 vezes maior, é de 800 milhões de dólares. E, por fim, se a gente for comparar o faturamento doméstico de filmes, a gente está falando de 650 milhões de dólares na Coreia contra 100 milhões de dólares no Brasil. É uma diferença brutal entre o tamanho da indústria e a política de incentivo à indústria nacional na Coreia e no Brasil. E tem um outro dado, que é por que a Coreia conseguiu ter 52% de mercado nacional para a indústria do cinema. Eles têm uma política de cotas, que diz que 143 dias por ano os cinemas têm que exibir filmes coreanos. Houve uma pressão dos Estados Unidos e a Coreia reduziu essa cota para 73 dias. Em 2006, toda a indústria de cinema coreana entrou em greve em função dessa redução.
E aí se voltou novamente ao padrão de cotas que se tinha. A Disney e a Fox só entraram na Coreia com suas subsidiárias em 2016. Elas estão no Brasil desde sempre, né? E aí a gente entende o que o Zé vinha falando do porquê a academia premiar o Parasita, né? É um mercado a ser conquistado ainda. É um mercado que os americanos já entraram, mas não conseguem ter a predominância que tem, por exemplo, em outros países. Uma indústria, a gente ter 13% de participação de filmes brasileiros na indústria, no consumo de cinema no Brasil, é algo para ser pensado, né, ser refletido. O que é que a gente está fazendo de errado?